Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, nessa grande expectativa da chegada do Oscar, né, que está muito próximo, é mês que vem. E na semana passada nós falamos sobre o filme que foi mais indicado neste ano, com 11 indicações, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e é o nosso queridinho, para quem está indo a nossa grande torcida, né, nós queremos muito que o Multiverso dos Dedênios ganhe a estatueta deste ano, assim como também queremos que os dois Daniels ganhem também a estatueta na categoria de melhor direção. Bom, hoje nós vamos trazer mais um grande indicado para a edição deste ano. Nós não poderíamos deixar de falar de Steven Spielberg e o seu fabuloso Os Fabelmans, com 7 indicações para o Oscar deste ano. E assim, é interessante nós citarmos que Spielberg, ele geralmente quase nunca erra em suas produções. E nós vamos contar agora o que Os Fabelmans é um filme tão fabuloso e que merece suas indicações para a edição do Oscar deste ano. Bora lá com a gente para mais um episódio? Então bora lá. Para começarmos a falar dos Fabelmans, é importante nós dizermos que esse filme ele é uma semi-autobiografia do próprio Spielberg e de como a sua história se casou com o cinema. Essa é a sinopse mais resumida que você pode ter sobre os Fabelmans. É uma história de como o Spielberg casou-se com o cinema e o cinema tornou-se para ele a sua razão de viver, né? Quem protagoniza o longa é o Paul Dano e a Michelle Williams, que fazem os pais Fabelmans, né? Os Fabelmans, eles são os que representam a família Spielberg, né? Porque o Steven não quis simplesmente usar o seu sobrenome no filme, né? Então ele criou a família Fabelman que o representa. E no filme, quem faz o papel do Steven Spielberg é o jovem Gabriel Labelle, que é o Sammy Fabelman, né? Então é o Sammy Fabelman, a mãe Fabelman e o pai Fabelman, né? E esses três protagonizam a história, a vida do próprio Steven Spielberg e de como que ele se encontrou com o cinema, né? Os Fabelmans, ele foi o grande vencedor da 80ª edição do Globo de Ouro, que aconteceu em janeiro deste ano, né? A sua vitória no Globo de Ouro configurou, ou melhor assim, nos deu uma certeza maior ainda de que o filme iria chegar ao Oscar, nem que seja na sua indicação. Nós ainda não sabemos, né, se ele vai ganhar, mas ele tem potencial para ganhar, né? E o Steven Spielberg já é um cineasta consagrado, né? Ele venceu o Oscar em 93 com A Lista de Schindler e ele voltou a vencer o Oscar em 98 pelo Resgate do Soldado Ryan. Isso sem a gente mencionar quantas vezes que o diretor foi indicado, né, ao Oscar. Ele já tem dois Oscars como melhor filme e melhor diretor. Isso fora as suas inúmeras indicações. Ele tem 76 anos de idade e, assim, uma filmografia espetacular. No ano de 2021, o Spielberg, ele rebutou o sucesso O Amor Sublime Amor de 1961, né? E que também foi indicado ao Oscar naquele ano, né? E para vocês verem assim o quão importante. Não existe cinema sem falar de Spielberg. E nós vamos ver na segunda parte desse podcast que também não existe Spielberg sem falar de cinema.
O Spielberg, com os Fabelmans, ele humaniza a história do cinema. Ele simplesmente não está preocupado em só contar a história da sétima arte. Não, ele coloca na história um grande percentual de humanidade. E essa humanidade brota dos olhos do jovem Sam, que faz o Spielberg, quando ele se apavora. Primeiro ele se apavora com o cinema, e depois desse apavorar-se, ele quer replicar, ele quer reproduzir aquilo que ele viu. E aí vai nascendo de uma forma muito humana, muito natural, muito simples e muito honesta a sua relação com a arte, a sua relação com a sétima arte. Nós nos emocionamos muito quando nós vemos o pequeno Sam Fabelman se encantando com a arte fílmica, com o poder de gravar, com o poder de filmar. A sua mãe dá para ele de presente uma pequena câmera, uma câmerazinha, né, lá daquele tempo, que é meio que o incentivo, sabe? Aquele apoio, aquele pontapé inicial para que o filho possa exercer o seu sonho, dar concretude àquilo que sonha, né? Isso vai aparecendo no filme de uma forma muito natural. Eu sei que é arriscado dizermos isso, mas Os Fabelmans é um dos filmes mais naturais do Steven Spielberg, porque ele não se atém apenas em contar a sua história. Ele não é um egocêntrico, ele não é um cineasta egoísta, né, que coloca ele na frente, mas ele faz com que a história da arte seja também a nossa história, né? Como muitos da minha idade, nós nos familiarizamos com o Steven Spielberg com os seus sucessos dos blockbusters da década de 1990 e de 2000, quando ele apareceu na franquia do Indiana Jones e na franquia do Jurassic Park. Mas, para quem foi formado em cinema como eu, assistindo as inúmeras sessões da tarde da televisão aberta, né? Porque eu fui ter acesso a uma sala de cinema muito tarde, então o meu cinema era a sessão da tarde, né? Que passava nas tardes da TV aberta. E quantas vezes nós não assistimos Tubarão, sucesso de 1975, dirigido pelo Steven Spielberg e que se tornou um divisor de águas para o cinema. Claro que eu fiquei sabendo disso muito mais tarde, né? Mas foi por aí, né, que a arte do cinema entrou nas minhas veias, entrou na minha formação, né? Então, assim, o que chega a nós neste ano, né, já foi para as salas do cinema e de todo mundo, pode sim desbancar os grandes sucessos do Spielberg e tornar esse recente uma das suas maiores obras. Já falei isso em mais de um episódio aqui do nosso podcast, do Raio Acertou, e é importante repetir isso mais uma vez. A concorrência de melhor filme, de melhor direção deste ano, ela está com nomes que se debatem muito à altura. Porque ao lado do Steven Spielberg, nós temos indicado James Cameron com a sequência de Avatar, né? Nós temos indicado os dois Daniels, os The Daniels, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Então, assim, são grandes nomes, né? O Martin McDonagh, que está por Os Benches de Inisherin, que é um grande nome, é um grande cineasta também, né? E assim, se você for olhar para as outras categorias que não se chocam a melhor direção, você ainda tem um Guilherme Del Toro, que já foi vencedor do Oscar, né, que está em melhor animação. O Damien Chazelle por Babilônia, que, se eu não me engano, está em melhor figurino. Então, assim, é um ano que os grandes expoentes do cinema estão reunidos num lugar só. Então, assim, não é uma disputa saudável nesse sentido, vamos dizer assim, mas é uma disputa calorosa, né, e acalorada e emocionante, né? Nós temos uma grande aula de cinema aqui, né?
Os Fabelmans, ele humaniza o cinema, ao mesmo tempo que ele consagra o Steven Spielberg como patrimônio cultural da sétima arte. Gente, o Steven Spielberg, ele não é um divisor de águas do cinema. Ele é patrimônio cultural do cinema. Não tem como pensar uma coisa sem a outra. Não tem como pensar cinema sem Spielberg. E não existe Spielberg sem cinema, né? Esse episódio poderia terminar aqui com essa frase: não existe Spielberg sem cinema. Mas nós vamos para a segunda parte desse episódio e vamos falar mais um pouquinho sobre o filme. E aí, eu não prometo para vocês que eu não vou dar spoiler daqui para frente. Então, se você não assistiu os Fabelmans, se ele ainda estiver em cartaz, dá pausa aqui no podcast, corre no cinema mais próximo da sua casa, assista, depois volta aqui e continue assistindo, ouvindo o nosso podcast. Mas se você não se preocupa com spoilers, continue conosco aqui à vontade até o final deste episódio. Em Os Fabelmans, o Spielberg nos dá uma aula de cinema. A gente acompanha o carismático ator, o Labelle, né, que é o jovem que faz o Spielberg jovem, né? Ele no filme, o nome dele é Sammy Fabelman, e ele vai se descobrindo amante da arte. E assim, com a câmera na mão, não mais a que ele ganhou da mãe, mas uma câmera que ele foi comprando aos poucos, né? Ele começa a narrar histórias. Ao narrar histórias, ao começar a gravar, gente, é muito bonito quando você vê um jovem, um adolescente como o Sammy Fabelman, descobrindo as alegrias da arte, descobrindo as alegrias do cinema, descobrindo as alegrias da gravação, as alegrias da filmagem, as alegrias da edição, e ir descobrindo que o seu sonho pode se tornar algo concreto, pode se tornar algo real, né? Ele pode realizar aquilo que ele sonha. E assim, o Sammy, ele vai descortinando o que muitas vezes o cinema hollywoodiano perde, que é a delicadeza, a relevância de um pequeno e simples detalhe. Quando ele começa a gravar a mãe dele, a pedidos do pai, ele vai percebendo que é no detalhe do sorriso dela, é no detalhe dos gestos da dança dela, é no detalhe do caimento da roupa de dormir, que eu esqueci, da camisola dela, que está a beleza da arte, que está a beleza da filmagem, ali naquele momento ali da filmagem. E ele vai fazendo cinema sem perceber que aquilo é cinema. E infelizmente a gente perde isso hoje com a máquina hollywoodiana de gravar, né? Porque nós vemos grandes estrelas, grandes cenas, grandes astros, e olha pouco para o lado pequeno, para a coisa simples da vida, né? E que é esse simples e que é esse pequeno que dá sentido a toda a história que está sendo filmada. Nisso nós vemos que o Spielberg, ele se apaixonou pelo cinema. Ele não decidiu fazer cinema, ele decidiu ser o próprio cinema. Então ele descobriu a beleza da arte, ao mesmo tempo que ele também descobre que ela pode não favorecer ou não encantar a todos, né? O Spielberg percebe que a interpretação e o foco que ele dá com a câmera, ele vai dar à história um determinado desfecho, que pode ou não corresponder com a realidade. É importante esse trechinho porque o Spielberg, ele mostra pra gente que são as lentes da câmera que vão determinar que história ela quer contar. E aí há um conceito muito importante, muito essencial sobre veracidade, sobre ética, sobre verdade. Não era isso que eu queria dizer, mas foi isso que você filmou. Então, assim, isso aparece no filme também de uma forma muito sutil, mas muito clara, muito objetiva, né? O Gabriel Labelle, que contracena com a Michelle Williams e o Paul Dano, ele dá um toque de humanidade nessa hora, porque filmando a mãe dele que ele descobre a traição dela com o pai, né?
E o jovem Sammy, ele resolve essa situação da forma mais humana possível. Ele primeiro ele se martiriza, primeiro ele guarda aquilo para si, né? Mas depois o Spielberg ele soube mostrar que a fragilidade familiar é algo que também precisa ser tratada com humanidade, né? O Spielberg ele soube colocar na tela as fraquezas humanas, as crises conjugais de uma forma muito madura, de uma forma muito simples, de uma forma muito comovente, que ao mesmo tempo ele nos deixa gratos por ele ter nos revelado uma verdade triste e sofrida, né? Isso Os Fabelmans é um filme que passa leveza, que passa a ver leveza e passa verdade ao mesmo tempo. Não tem como falar de Steven Spielberg sem voltar no passado e dizer as referências cinematográficas dele, né? E aqui eu acho que o maior spoiler do filme é esse que eu vou dar agora, porque nos últimos minutos de filme, antes da tela preta fechar e dizer fim, né? O nosso coração ele se acelera. Eu abri um sorriso de orelha a orelha quando eu vi o David Lynch na tela. E o David Lynch, ele com menos de 2 minutos de tela, ele nos emociona com a sua caracterização do cineasta John Ford, que viveu entre 1890 e 1970, por aí, né? E o John Ford é a grande inspiração do Steven Spielberg. Então, assim, o jovem Steven Spielberg, protagonizado pelo Sammy Fabelman, né, pelo Sammy Fabelman, quando ele vai conseguir um emprego, né, fazer uma tentativa de ajudar a trabalhar numa série de TV, ele é levado a um escritório, né, segundo o roteiro do filme, ao escritório de um dos maiores cineastas, de um dos maiores nomes do cinema. Nesse escritório você vê os pôsteres dos clássicos Depois do Vendaval, O Homem que Matou Facínora. Gente, se vocês não assistiram O Homem que Matou Facínora, assistam. Todo amante de cinema precisa assistir esse filme. O Delator, A Conquista do Oeste, A Mocidade de Lincoln. Esses são apenas alguns que os Fabelmans referencia, né? Quando o Sammy percebe que ele está no escritório de John Ford e o David Lynch aparece caracterizado de Ford, gente, dá vontade de gritar de emoção, mas assim, a gente se emociona, né? Isso é uma verdadeira, e a gente assiste assim, uma verdadeira aula de cinema de Ford para Sammy, de Ford para Spielberg, de Ford para o cinema e do cinema para todos nós, né? Não se trata apenas de filmar cenas, mas é sobre narrar verdadeiras histórias que inspiram, né? E a história dos Fabelmans, ela é inspiradora, ela é respeitosa, ela é uma história de uma família que sabe aproveitar o talento do seu filho, né? O pai, o Paul Dano, ele ainda quebra muita cabeça durante todo o filme, tentando dar ao jovem Sammy um trabalho mais das exatas, trabalho que renda um recurso financeiro mais seguro, um trabalho capaz de sustentá-lo. Mas quando ele vê o filho numa crise de pânico, ele percebe que ele precisa deixar o seu filho sonhar e que ele precisa ajudá-lo a mostrá-lo que é possível realizar o seu sonho. Então, gente, não é só sobre a história do cinema americano. Os Fabelmans é a história de um artista que revolucionou o cinema do mundo todo. De um artista que mostra pra gente que o nosso sonho pode mudar a nossa história, pode mudar o mundo que a gente vive. Então, Steven Spielberg é um patrimônio cultural do cinema. O Spielberg acredita que o cinema, para ser cinema de verdade, precisa se preocupar em ser o mais verídico possível. O cinema não pode nunca tornar-se instrumento de mentiras, de falseamento da realidade, e o jovem Sammy percebeu isso.
O cinema precisa, acima de tudo, contribuir com a organização social, contribuir com a promoção e a construção de uma sociedade mais organizada, mais igualitária, eternizar histórias de vida, né? E nós vemos isso em diversas cenas com o Sam, né? Entre as mais... Eu quero encerrar esse podcast trazendo o tio do Sam, né? Nas poucas cenas que ele aparece, numa cena ele diz que o Sam está numa encruzilhada muito maldosa para ele se decidir. Que ele vai ter que se decidir entre o grande amor pela arte que ele tem e o respeito pela família, né? Porque isso é para dizer que no fundo há aquele discurso que separa a vida profissional da vida familiar e pessoal, né? Mas que no fim o Sam, quando parece lá morando com o pai, ele nos revela que é possível conciliar as duas coisas. É possível lutar pelo que acredita, lutar pelos seus sonhos junto da sua família, né? Caminhando junto com a família. O início do filme, né? O Spielberg, na primeira cena do filme, ele meio que faz um agradecimento a cada um de nós que não quis estar no conforto do seu sofá, de frente da sua televisão, com o seu serviço de streaming que você paga todo mês, e foi viver uma experiência única no cinema, né? Você pode ir ao cinema todos os dias, por uma semana, e todos os dias você pode estar assistindo ao mesmo filme. Mas a cada vez que você assistir esse filme, você vai estar assistindo com uma pessoa diferente, vai ter gente diferente sentada ao seu lado, vai ser uma experiência diferente. E com certeza vai ser um filme diferente, mesmo sendo o mesmo. Pois a experiência humana que a gente compartilha ali vai ser diferente a cada dia. E é isso que alimenta e fortalece não só o cinema, mas a nossa arte. Nós vamos ficando por aqui com mais um sucesso indicado ao Oscar, que é Os Fabelmans. E na próxima semana a gente vai selecionar aqui, escolher qual será o próximo que a gente vai querer contar um pouquinho. Se você tem alguma sugestão, gostaria de pedir para que a gente falasse de algum específico, usa lá as nossas redes sociais, Projeto Jornalismo, Cicatriz Jornalismo, no nosso Instagram, no nosso Facebook, o nosso Twitter está um pouquinho desativado, mas ele existe, pode ir lá, que a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de trazer para você o conteúdo que você gostaria de ouvir. Um grande abraço, nós nos ouviremos na próxima semana com mais um sucesso do Oscar. Até mais! Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.